Verdade? Amém ou não amém? Verdade, sim ou não? Claro que é verdade, claro que é verdade. Essa noite é uma noite mais do que especial. É o dia do discipulador, é a noite do discipulador. Dia 12 do 12, todo dia 12 de dezembro, é o dia do discipulador. E nessa noite, nada melhor do que nós sermos devolvidos ao princípio eterno. Refletirmos, aprendermos, nos aprofundarmos no princípio da honra, deixar o Senhor nos tratar, porque a honra é o princípio que desata a prosperidade. A honra é o princípio que desata a abundância. A honra é o princípio que desata o transbordo. Quando existe honra, há transbordo. Quando existe honra, há abundância. Quando existe honra, há comportas dos céus abertas sobre a nossa cabeça. Poucas são as pessoas que entendem de honra, porque o princípio de honra, ele foi deixado de lado, de geração em geração. Um pouquinho de geração em geração foi se perdendo o princípio. Isso começou lá no Éden, quando Adão desonrou, e Adão se tornou o pai da desonra. Mas o apóstolo Paulo vai chamar Jesus de o último Adão, porque o primeiro Adão se tornou o pai da desonra, mas o último Adão, Jesus, se tornou o pai da honra. E ele nos conectou ao eterno, nos devolvendo ao jardim da presença, para que agora nós possamos transicionar da desonra para a honra. E em nome de Jesus, você que chegou aqui debaixo de um manto de desonra, você vai ser transicionado da desonra para a honra. Você vai caminhar na honra e a tua história vai ser transformada, porque a honra muda a história e transforma históricos. A desonra descredibiliza, mas a honra credibiliza. Quando você caminha em honra, onde você chega, as pessoas reconhecem a unção, a credibilidade, a diferença que está sobre a tua vida, porque você caminha no princípio da honra. A honra restitui a tua credibilidade. Eu profetizo que essa noite muitos que aqui estão serão restituídos na credibilidade, serão devolvidos ao jardim da presença e será um desatar poderoso na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu discipulado, nos teus negócios, na tua história, em nome de Jesus. Quem recebe, diga: essa palavra é minha. Pegue a Bíblia Sagrada e abra comigo em Provérbios. Nós vamos começar lendo o texto de Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 9. Tradução ACF. Coloca na tradução ACF para mim. Isso. Diz assim. Quem encontrou, gente? Diga amém. Amém. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Vamos lá, de novo, para o melhor entendimento de toda a igreja. Verso 9: honra ao Senhor. Honra ao Senhor. É para fazer o quê? É para fazer o quê, igreja?
é para honrar o Senhor. Honra ao Senhor. É para fazer o quê? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: é para honrar o Senhor. Diga, fale para outra pessoa: é para honrar o Senhor. Vamos lá, presta atenção. Com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Versículo 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quantos creem que essa palavra é de Deus? Amém? Então te convido a desocupar as tuas mãos. Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento agora. Põe a mão esquerda no teu coração, levanta a mão direita para o alto. Vamos agradecer a Deus. Paizinho querido e Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos, Pai, de nos reunirmos como igreja aqui neste lugar e alinharmos o nosso coração com o teu coração. Tem muita coisa que precisa ser tratada, que precisa ser removida do nosso caráter, da nossa mentalidade, da nossa maneira de viver, Senhor. E nós reconhecemos isso, que essa noite, Pai, através da tua palavra, alguns carrapichos sejam removidos, Pai. Que nesta noite, através da tua palavra, Senhor, um pouco mais da sujeira que existe na nossa alma seja varrida. Que essa noite, Senhor, seja mais uma noite de conversão, onde nós venhamos nos converter ainda mais. Que nós possamos sair desse culto hoje dizendo: hoje eu saí do culto mais convertido. Não convencido, mas convertido. Transformado pelo princípio eterno, pela palavra do Pai perfeito. Vem, Senhor, com a tua palavra como um martelo que esmiuça a pedra, como uma espada de dois gumes, Senhor, que corta de um lado e corta do outro, na divisão das células e medulas. Entra com profundidade, Senhor, e trata aquilo que o pastor Alisson não consegue, aquilo que o médico não consegue, aquilo, Senhor, que o cientista não consegue, mas a tua palavra consegue. Em nome de Jesus, Senhor, que corações de pedra sejam transformados em corações de carne nessa noite, e o teu nome seja glorificado, através da restauração de matrimônios, de lares, de famílias, através do resgate do filho pródigo, da restauração de chamadas, de propósitos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que essa noite seja uma noite de despertamento, seja uma noite, Pai, de tirar da sepultura, Senhor, aquele que morreu ministerialmente. Que essa noite seja uma noite de acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em nome de Jesus, Pai, que essa noite seja uma noite onde os nossos olhos se voltem para o Altíssimo, para o Criador, para o Todo-Poderoso, para aquele que é o dono da vida, aleluia, para aquele que é o dono do ar, que eu respiro. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor, fica conosco, permanece conosco, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Enquanto você aplaude, diga glória, 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 glória. Diga glória a Deus. Diga amém, Jesus. Sente-se, por favor. Tome seu assento. Que bom estar aqui com vocês em mais um culto. Glória a Deus por Ele nos permitir nos reunirmos aqui todo domingo à noite. Às vezes a gente se acostuma, né? E já vem já com aquele, é a fé comum, né? Você já vem na certeza de que vai estar aberto, que vai ter culto.
Mas o fato de estar aberto e ter culto é uma prova da bondade de Deus. E todas as vezes que você passar por aquela porta, você tem que entrar e dizer: Senhor, obrigado. Posso ouvir um amém? E exercer a gratidão pelas coisas que nós já nos acostumamos. E muitas vezes é o costume que mata. Porque se você não tomar cuidado, aquilo que é prova da bondade de Deus, mas você já se acostumou, você não valoriza como deveria valorizar. E não valorizar é desonrar. Não valorizar é desonrar. Se acostuma, e por se acostumar não dá o devido valor. Existem pessoas que não honram mais as suas famílias. Muitas coisas na sua família provavelmente é uma bênção. Mas por você se acostumar, você não valoriza mais. Você acha que é a obrigação. E você só enfatiza o ruim. Você só olha para o ruim. Preste atenção no que eu estou lhe falando. Porque o que eu estou lhe falando, eu estou falando para você. Quando você escuta o que eu estou dizendo, e você fica lembrando do outro, você já está desonrando. Porque a palavra que eu recebo, se eu não a recebo para honrar, mas para cobrar honra, eu já estou desonrando. Porque o benefício da honra não é para aquele que recebe, mas é para aquele que a pratica. Você nunca vai ver o benefício da honra na direção de alguém que a recebe, mas o princípio da honra é um destravar na vida de quem vive. E para você entender isso, a sua mente tem que realizar uma transição. Primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que se acostumar com aquilo que é fruto da bondade de Deus na tua vida, você cair no comodismo, no costume, na rotina, muito provavelmente vai conduzir você a desonrar. Por isso, exercite todos os dias uma autorreflexão a respeito daquilo que é reflexo da bondade de Deus na tua vida. Olha para tua esposa, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais. Existem pessoas hoje que queriam ter pais, um pai, uma mãe, e não tem. Você talvez tenha, mas a questão é: você honra seu pai, você honra sua mãe? Talvez você tenha se acostumado a ter um pai e uma mãe. Por isso que tem aquele ditado: só valoriza quando Por que tem pessoas que só valorizam quando perde? Porque elas se acostumaram. E elas não dão mais o devido valor àquilo que possui.
aquilo que é reflexo da bondade de Deus na sua vida. Tem gente que se acostumou com as coisas boas que existem aqui nessa congregação e só foca nas coisas ruins. Não consegue mais honrar e ser grato por aquilo que é reflexo da bondade de Deus aqui nessa casa. Aí a pessoa sai, vai para outro lugar, vai para outra igreja. A maioria, 70% das pessoas que saem, elas voltam. Porque quando elas chegam em um outro lugar, elas começam a sentir falta do que tinha aqui. Mas por se acostumar, não valorizava mais. E aí algumas dessas pessoas voltam, outras não voltam. Outras ficam cobertas com o manto da vergonha. Por quê? Porque muitas saem falando, desonrando, e a desonra nos cobre com o manto da vergonha. A desonra nos cobre com o manto da vergonha. E eu conheço muitas pessoas que por vergonha não conseguem se erguer mais. O diabo coloca algemas e amarras, fazendo com que essa pessoa que tem uma chamada linda, tremenda, não se levante mais. Conheço muitas pessoas tremendas nas mãos de Deus, que não conseguiram se levantar mais. Um manto de vergonha, algemas de desonra foram colocadas. Quantas pessoas estão aqui que um dia já saíram daqui e conseguiram retornar para a glória de Deus? Levanta a mão e diz amém. Algumas pessoas. Glória a Deus porque você conseguiu voltar. Mas a questão não é essa. A questão é, os seus pés estão palmilhando o princípio da honra. Quando a gente vem para o texto aqui que foi lido, em Provérbios 3:9, o texto diz: honra ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda. E aí o versículo 10 vai dizer: olha, vai haver abundância e vai haver transbordo nos teus celeiros e nos teus lagares. Então nós temos duas coisas aqui que estão muito claras. Diga o que, pastor? Propósito e consequência, anote. Propósito e consequência. Qual que é o propósito? O propósito é honrar. Qual que é a consequência? Transbordo e abundância. Vamos lá de novo. Nós temos duas coisas aqui. Quais são as duas coisas, pastor? Propósito e consequência. Propósito, honrar, princípio da honra. Consequência, abundância e transbordo. Porém, por falta de conhecimento ou a corrupção da cultura, porque a cultura determina a tua mentalidade, a tua maneira de pensar. A tua mentalidade determina os sentimentos que passeiam no campo das emoções. Os sentimentos que passeiam no campo das emoções, no teu coração, determinam o teu comportamento. Se você está triste, se o sentimento é de tristeza, normalmente você fica com a cabeça baixa. Entende? Se o sentimento é de alegria, normalmente você fica com a cabeça levantada. O sentimento determina comportamento. A cultura determina a mentalidade. A mentalidade determina o sentimento. O sentimento determina o comportamento.
que por sua vez produz os resultados que nós temos de uma forma geral na nossa vida. Ou seja, se eu quero mudar os resultados da minha vida, o que é que eu tenho que mudar? Eu tenho que mudar, pastor, o sentimento. Não, porque se você fica lutando para mudar o sentimento, você pode até mudar. Por exemplo, você chegou aqui hoje triste, e você vai lutar para remover essa tristeza do teu coração. Joia. Vamos supor que você receba uma porção especial de alegria nessa noite. E você que chegou aqui triste, saia daqui alegre. Isso é bênção. Todavia, se a tua mentalidade continuar a mesma, é só questão de tempo para a tristeza que saiu retornar. Porque a mentalidade determina sentimento. Pastor, eu vou lutar, pastor, então, para mudar a minha mentalidade, o meu pensamento, aquilo que com frequência vem na minha mente, pastor, e eu estou entendendo, pastor, que o pastor está querendo dizer, vez ou outra vem uns pensamentos ruins na minha cabeça, e aí isso desce para o coração, e eu fico mal, vem sentimento ruim, uma mágoa volta, eu começo a ficar com raiva. É por causa do pensamento, pastor. Entendi. Então, se eu mudar o pensamento, pastor, está resolvido? Não. Por quê? Porque você pode aqui hoje mudar um pensamento. Tudo bem. Consequentemente altera o sentimento. Beleza. Todavia, a cultura que rege a tua vida é que determina a tua maneira de pensar. E se a cultura não for alterada, você pode sim apagar um dardo inflamado que vem, palavras do apóstolo Paulo, com o escudo da fé. Ok? Mas se a cultura que rege a tua vida é uma cultura corrompida, é uma cultura de desonra, é uma cultura de desajuste, é só questão de tempo para que aquele pensamento que você conseguiu vencer, ele volte. E daqui a pouco, você que estava bem, fica mal. Você que passou um tempo caminhando em honra, volta para a desonra. Consegue entender o que eu estou dizendo? Daqui a pouco, volta tudo de novo. Por quê, pastor? Cultura. Por isso que quando a gente vai para Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com esse mundo. O que é isso? Cultura. Cultura. Não se conforme com a cultura que rege a vida das pessoas. Não caminhe da mesma forma que elas caminham. O final do texto vai falar sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que está relacionada ao seu reino. E quando nós falamos de reino, nós falamos de honra. Nós temos dificuldade de entender isso porque nós vivemos em um país onde o país é movido pela democracia. Mas o reino não é democrático. O reino é teocrático. É um Deus no comando. É um Deus dizendo o que tem que ser feito. Mas por vivermos em uma democracia, a gente chega na igreja já querendo dizer como é que tem que ser. Fofocando do pastor. O pastor devia fazer assim, assado, não sei o que e tal. E aí tem gente que passa o tempo todinho, em uma congregação, querendo dizer o que tem que ser feito. Essa pessoa ela não entendeu, a ficha dela não caiu. Pastor, eu não posso dar ideias? Pode dar ideias, eu não estou falando disso. Não estou falando de dar ideias. Dar ideias você pode.
E na verdade, naquilo que o Senhor te chamou para fazer, você vai transbordar de ideias. Você vai executar essas ideias. Você vai ter uma mente brilhante na direção da tua chamada. Você vai desenvolver projetos incríveis, eu creio nisso. Você vai ser um dos grandes líderes nessa igreja. Aleluia. Ano que vem, dia 12 do 12 de 2022, você vai estar nesse altar. Desatado, crescendo na presença do Senhor. Implementando ideias extraordinárias. Amém ou não amém? Amém. Mas eu conheço pessoas que elas estão paralisadas. E a sua boca está toda hora promovendo um discurso de desonra. A todo instante um discurso de desonra. A cada momento um discurso de desonra. O que é isso, pastor? É uma rebeldia entranhada no coração dessa pessoa. Essa pessoa, ela não honra pai e mãe. Nunca honrou. Ela não honra os seus pastores. Nunca honrou. Ela não honra a Deus. Nunca honrou de verdade. Os seus passos são passos de rebeldia. E os rebeldes conhecerão a ira do Senhor. Existem pessoas que estão debaixo da ira de Deus, por causa da desonra que destilam. Pastor, eu não sei por que está travado na minha vida. É porque você precisa se libertar dessa desonra. Comece a pensar que desonras você tem vivido. Que desonras, que nível de desonra você tem vivido. Em vez de chegar junto com teu líder de célula e dizer, bora, vamos trabalhar junto, você fica falando mal do teu líder de célula com teus irmãos de célula. Fica falando mal. Em vez de chegar junto do teu pastor, você fica falando mal nos bastidores do teu pastor. Em vez de se dispor e dizer, eis-me aqui, de chegar e dizer, eu não estou bem, eu preciso de cura, você se esconde e destila venenos. O que é isso, pastor? É a cultura. Provavelmente você cresceu em uma casa onde era muito comum as pessoas falarem mal das outras. Você senta à mesa e de repente alguém começa a falar do primo, de uma tia. A mãe está com os filhos falando mal do pai. O pai está com os filhos falando mal da mãe. Tua mãe não sei o que, como é que pode a tua mãe? Ou então a mãe está falando mal do pai. Teu pai não sei o que, teu pai sempre faz isso, como é que pode? E se for crente, aí diz assim, ó, e é porque conhece a Bíblia. E é porque estava no culto. E aí essa criança, ela cresce tendo a sua identidade formada em um ambiente de fofoca e de desonra. Se torna um adulto onde é comum desonrar. Comum. Existem pessoas que acham que caminham na honra, quando na verdade sua vida é uma vida de desonras, mas ela não consegue perceber. Porque Satanás trabalha no engano. Está trabalhando lá na empresa e não consegue honrar a empresa que trabalha. Fica falando mal da empresa, falando mal do local que paga o teu salário. Em vez de ser grato a Deus, Senhor, obrigado pela empresa que eu trabalho, porque é daqui que eu tiro o meu sustento. Está lá desonrando, falando mal. É muito comum para essa pessoa desonrar. Pastor, mas é porque tem vários problemas lá na empresa que eu trabalho. Pois então sai. Aí eu vou para onde? Pois então seja grato. Honre o local que você trabalha.
em vez de estar falando mal. Problema vai ter em todo canto, cara pálida. Todo canto que você for vai ter problema. Eu estava falando com uma pessoa e eu estava explicando isso. A pessoa disse assim: pastor, mas é porque as igrejas hoje, pastor, as pessoas, pastor, é cheio de coisa errada, pastor. E eu disse: você quer um lugar perfeito? É só tirar o povo de dentro. Se você tirar o povo de dentro, acabam os problemas. Se você tirar as pessoas de dentro, acabam os erros. Por que tem problema? Por que tem erro? Porque tem pessoas. Porque tem pessoas, com certeza você é uma pessoa que tem problema de alguma forma, que tem erros de alguma forma. Então, quando junta você com os outros, aumenta o problema e aumenta os erros. Porque vai somar os teus também agora. Só que é muito fácil você olhar para os erros e para os problemas dos outros, em vez de olhar para os seus. Aí você está ouvindo essa palavra do pastor Alisson agora e você está lembrando dos outros, em vez de lembrar de você. Consegue entender isso, crente? Então a mudança começa por mim. A transformação começa por mim. Honra é o propósito. Abundância e transbordo é a consequência. Porém as coisas se misturaram. Há uma confusão. A igreja de hoje não consegue entender a ordem das coisas. Diga, repita comigo: no reino de Deus existem ordem. Diga, existe ordem para as coisas. A consequência não vem antes do propósito. E o propósito não é a consequência. Por exemplo, se a gente lê o texto: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Qual é o propósito, igreja? Qual é o propósito, igreja? Qual é o propósito, igreja? Honrar. Qual é a consequência? Qual é a consequência? Aqui, versículo 10: e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Abundância e transbordo. O encher e o transbordar, o abundar e o transbordar é a consequência. Agora, a maioria das pessoas que vêm para a igreja local, para as igrejas, elas vão para as igrejas fazendo da consequência o propósito. Por que você está aqui hoje? Porque eu estou precisando de uma bênção. Bênção é consequência. Por que você está aqui hoje? Porque eu estou precisando transbordar. Porque eu estou precisando de abundância. Transbordar e abundância é consequência. As coisas estão invertidas, gente. É o poste mijando no cachorro. Precisamos ser devolvidos ao princípio. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Começar a raciocinar da forma correta. Para que a nossa vida seja destravada e comece a fluir no propósito para o qual Deus nos criou. Então existe um propósito. O propósito é honrar. O propósito é honrar. Tem a consequência. Mas eu não posso fazer do propósito a consequência. Eu vou fazer isso por causa? Não. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: ei, irmão, faz isso não. Faz isso não, irmão. Não faça algo por causa de algo. Quando você faz algo por causa de algo, invertendo o processo, fazendo do propósito a consequência,
você faz e você gera uma expectativa errada. Aí você se frustra. Aí você diz assim: depois que eu cheguei nessa igreja, as coisas pioraram. Olha aí. Olha a pessoa invertendo as coisas, colocando como propósito a consequência. Quem está entendendo isso? Buscando a Deus porque ele tem, por aquilo que ele tem para dar, e não pelo que ele é. Invertendo as coisas, não está honrando a Deus, não está honrando. Está com foco na consequência. Transformou a consequência no propósito. Por que você está aqui hoje? Não responda não. É muito fácil você responder depois da pregação. Por que você está aqui hoje? Aí você diz assim: para honrar. Mas o teu coração está onde? O teu coração está onde? Porque a tua boca pode dizer uma coisa, mas o teu coração te denunciar. O que é a desonra? A desonra é um ídolo que você levantou no coração. É um ídolo que você levantou no coração, que faz você fazer as coisas pela sua esposa, e todas as vezes que ela não faz por você, você joga na cara dela o que você fez. Que faz você fazer as coisas pelo seu marido, e todas as vezes que ele não faz o que você gerou como expectativa no coração, você joga na cara dele o que você fez. Por quê? Porque você transformou o propósito na consequência. Você fez esperando algo em troca, e isso não é honra. Quando você faz esperando algo em troca, não é honra, é barganha. Honra é princípio. É princípio. E esse princípio tem uma consequência. E isso é muito natural. Não requer de nós expectativa. Não. Independe, aconteça ou não, eu viverei os princípios. Porque os princípios são inegociáveis. Quem quebra princípio por eles é quebrado. A nossa mente, olha, escute. Antigamente, as meninas, elas se preocupavam com a sua honra. A nossa geração se tornou a geração da desonra. É muito comum você ver rodas nos colégios, onde as meninas estão conversando sobre como perderam a virgindade. E quando tem alguma menina que é virgem, ela se torna motivo de chacota e de escarnecimento naquela rodinha ali no colégio. O que é isso, pastor? É uma cultura de desonra. Eu não sei se você já ouviu esse termo, mas quando uma menina, ela perdia a virgindade antes do casamento, fora do casamento, ela perdia a honra. Ela tinha sido desonrada. Vivemos na geração da desonra. É comum você encontrar filhos gritando com os pais. Vivemos na geração da desonra. Por isso você vai ver o índice de mortalidade entre jovens aumentando. Por quê? Porque da mesma forma que a honra tem a sua consequência, a desonra também tem a sua consequência. Quem quebra princípio, por eles é quebrado. Efésios capítulo 6, versículo 2. Coloca aqui no telão para mim.
Efésios capítulo 6, versículo 2 e verso 3. Diz assim: honra, o quê? Diz assim, ó, honra, diz o quê? Honra. O quê? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Presta atenção. Qual é o propósito? Honra. Honra. Honrar. Qual é a consequência? Viver bem e viver muito. Ó, presta atenção. Qual é o propósito? Honrar. Qual é a consequência? Viver bem e viver muito. Porque também não adianta viver muito, mas viver mal. Porque imagina só, você com um câncer terminal, vivendo mais 70 anos de vida. Hein? Você deseja a morte. Senhor, me leva logo, porque está vivendo mal. Ok? Mas olha lá, qual é o propósito? Honra, honrar. Qual é a consequência? Viver bem e viver muito. Quem quer viver bem, quem quer viver muito? Quem quer honrar? Mas se você honra porque você quer viver bem e você quer viver muito, está errado. Está errado. Porque a tua motivação para viver o princípio não tem que ser a consequência. Agora a tua mente trava, né? A tua mente trava. Por quê? Porque nós crescemos em uma cultura onde nós passamos a vida toda ouvindo discursos de manipulação. Você só vai ganhar isso aí você se acostumou em fazer para ganhar. E quando você não ganha, você fica chateado, desanimado, desmotivado, porque você transformou o propósito na consequência. Gente, está difícil de entender? Quem está conseguindo entender? Viva o princípio, independente da consequência. Mas todo princípio tem uma consequência. Mas viva o princípio independente da consequência. Às vezes você honra uma pessoa e a consequência não vem da vida daquela pessoa. Deus traz a consequência de outra forma. Às vezes no mesmo dia, às vezes 2 anos depois. Tem gente que 2 anos depois, tem gente aqui que está colhendo nesse mês de dezembro sementes de honra que plantou há 2 anos atrás. E você nem lembra, você já foi esquecer. Mas também não importa, porque a questão não é a consequência, é o propósito. É o propósito, porque os princípios são eternos. São os princípios que vão fazer você reinar. Você não faz porque você quer algo, você faz porque você é. Quando você entende quem você é,
você não consegue caminhar de outra forma. Quando você entende a sua identidade eterna, você não consegue viver nas propostas mundanas e humanas. Quando você entende quem você é no Senhor, você não consegue viver de uma forma que não seja pelos princípios do reino de Deus. Por que você vive assim? Porque eu não consigo viver de outra forma. Por que o cachorro late e não mia? Porque ele é cachorro e não gato. Por que a vaca muge e não pia? Porque ela é vaca, não é pinto. Por que você honra e não desonra? Porque você entendeu quem você é no Senhor. E você não consegue mais desonrar, porque sua identidade está consolidada no eterno. Honrar pai e mãe é o propósito. A consequência, vai viver bem e vai viver muito. Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. Coloca no telão para mim. Malaquias capítulo 1, versículo de número 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Abra aí na sua Bíblia. Você que está sem Bíblia, acompanha aqui no telão. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Vai dar certo? Cadê a pessoa do telão aí? Vai dar certo ou não? Cadê? Sinaliza para mim aí, quem está no telão. Vai não? Malaquias 1:6. Vou ler aqui, acompanha na sua Bíblia aí, ó. Vou ler aqui. Malaquias 1:6 diz assim: o filho honra o pai, e o Senhor e o servo o seu Senhor. Vamos lá, de novo. O filho honra o pai, e o servo o seu Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Olha lá, gente. Desonra e diz assim: em que nós estamos desonrando? Presta atenção. Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Verso 9. Agora, pois eu suplico, pedi a Deus, que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Verso 10. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Meu Deus. Presta atenção, gente. O versículo 8, o texto diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Deus, ele é pai e é Senhor.
Presta atenção. Existe uma honra que precisa ser vivida. Como filho, existe uma honra que precisa ser vivida como servo. Nós somos as duas coisas. Nós somos filhos e somos servos. Porque Deus é o nosso Pai, mas também é nosso Senhor. Ele está dizendo aqui: onde está a minha honra? Onde está a honra do Pai? Você na condição de filho. Onde está a honra do Senhor? Você na condição de servo. Comece a pensar. Presta atenção. Pastor, o senhor está falando de oferta? Não. Porque o interesse de Deus não é na tua oferta, é na tua pessoa. A tua oferta, ela pode ser a melhor oferta e Deus te rejeitar. Porque a questão não é a tua oferta, a questão é você. A questão não é o que está nas tuas mãos, a questão é o que está no teu coração. Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, dos teus ganhos. Você leva o dízimo, a oferta, a primícia, você leva, mas se não tiver honra no teu coração, se não tiver honra, o Senhor não te aceita, porque antes de Deus rejeitar a tua oferta, Ele rejeita você. Olha o que está escrito aqui, no versículo 8, parte B, diz assim: ou aceitará Ele a tua pessoa? Antes de Deus aceitar a tua oferta, Ele aceita você. O povo aqui estava levando oferta, mas não estava honrando. O Senhor estava dizendo: onde que está a minha honra como Pai? E onde que está o temor, se eu sou o Senhor? Se o interesse de Deus fosse a oferta, então Ele só receberia ali. Acabou a conversa. Mas a questão não é essa. O povo estava levando oferta manca, oferta cega, oferta impura. Não era por causa da condição ou da necessidade que eles estavam vivendo. Não. Era por causa da desonra no coração. Porque em casa eles tinham oferta que estavam enxergando, eles tinham oferta que andava normal, mas eles estavam levando a oferta manca e a oferta cega. Por quê? Por causa do coração. E o Senhor diz assim: onde está o temor? E o Senhor diz assim: onde está a honra? Quando você vai para Gênesis capítulo 4, versículo 3, do versículo 3 ao versículo 7, coloca aqui no telão, Gênesis 4, verso 3. Você vai ver Abel e Caim, ambos apresentando ofertas ao Senhor. Ambos apresentando ofertas ao Senhor. Olha aqui, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele preparou a oferta. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e a sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro ele atenta para a pessoa, depois para a oferta. Primeiro ele aceita a pessoa, depois ele aceita a oferta. A tua oferta pode ser a maior oferta do mundo, mas se Deus te rejeitar, Ele rejeita a tua oferta também. Porque a questão é o princípio. Quem está com o princípio de honra no seu coração, sempre vai preparar a melhor oferta. Mas nem toda melhor oferta
é respaldada pelo princípio da honra. Deus rejeitou Caim. Depois você lê o restante do texto. Rejeitou Caim, não recebeu a oferta de Caim. Caim preparou a oferta. Provavelmente foi uma oferta top aí. Mas o coração de Caim era um coração de desonra. É tanto que ele mata o irmão, revelando o que estava no coração dele. Então Deus rejeita a pessoa e rejeita a oferta. Então Deus aceita a pessoa e aceita a oferta. Mas a pessoa que não teme e a pessoa que não honra não é aceita por Deus, nem a sua oferta. Antes, olha o que o texto fala aqui em Malaquias. Antes seria melhor a gente fechar as portas do templo, para ninguém apresentar mais oferta alguma aqui nesse lugar, porque Deus não aceita brincadeira. Deus não está de brincadeira. Deus está atrás de pessoas que levem Ele a sério. E se é para brincar de servir a Deus, que feche as portas e ninguém mais apresente ofertas neste templo. É isso que o profeta Malaquias está falando aqui, que Deus está dizendo. Se o filho honra o pai, e o servo o seu senhor, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? É isso que nós temos que entender. O interesse de Deus não é na oferta, é na pessoa. Gente, pastor, isso aí que o pastor está falando não é coisa do Antigo Testamento, não. Nós estamos falando de princípios eternos. Princípios eternos. Você vai ver isso aqui acontecendo na vida de Ananias e Safira. O camarada tem uma propriedade, ele vende a propriedade, retém uma parte, e por reter uma parte, ele morre. Gente, presta atenção, ele morre por causa do coração, não é por causa da oferta. Imagina, vamos pensar aqui numa casa barata aqui em Fortaleza. Você vai comprar uma casa, 100 mil, né? 100 mil, uma casa barata, 100 mil, não é isso? 2 quartos, uma cozinha, um banheiro, um quintalzinho para estender as roupas, não é isso? 100 mil. Vamos supor que ele tenha retido 1/3 e tenha ofertado 2/3. 1/3 de 100 mil, 100 dividido por 3, 33 e uns quebrados. Então ele reteve 33 mil e ofertou quase 70 mil. A oferta dele foi quase 70 mil. Imagina aí, você ofertando 70 mil e morrendo. Mas Senhor, 70 mil é uma oferta zona, é uma super oferta. Mas o Senhor não está interessado na tua oferta, Ele está interessado em você. Por isso que não adianta você passar a semana toda na safadeza, aí vem aqui no domingo apresentar uma oferta para querer se purificar. O Senhor não está interessado na tua oferta, o Senhor está interessado em você.
princípio é inegociável. Repita. Outra vez. Deus honra aqueles que honram. Honrar é princípio. E pelo princípio, você entrega, você doa, você faz o seu melhor. Você é fiel, você é leal, você é generoso. Mas nem todo generoso vive o princípio. Porque a generosidade pode ser uma aparência, uma impressão. Quantos estão entendendo isso, gente? Honrar é um princípio. Honra é também reconhecer a diferença, reconhecer o valor. Não deixe cair no costume. Reconheça o valor, reconheça a diferença. Honre. Está escrito, Romanos capítulo 13, versículo de número 7. Romanos 13, verso de número 7. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Posso ouvir um amém? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Olha lá. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada, o quê? Honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Diga glória a Deus. Quantos fazem parte de uma célula aqui? Levanta a mão e diz amém. Honre seu líder de célula, que caminha na palavra, que paga o preço. O pastor Iranildo lembrou daquela palavra, que traz um copo d'água para o profeta. Honre seu líder de célula. O líder de célula não é para liderar uma célula porque quer honra. Não. O líder de célula lidera uma célula porque honra ao Senhor. E os discípulos dessa célula honram o líder dessa célula porque reconhece o preço, a dedicação, a santidade, a moralidade. Reconhece o valor que esse líder paga. E eles honram esse líder. Eu gravei um vídeo no Stories no Instagram, coloquei um texto no WhatsApp, para que os discípulos hoje trouxessem um presente para os seus líderes de célula. Esse presente para o seu líder de célula, não é, a gente traz hoje, para a gente caracterizar o dia, que é um dia especial. Mas presentear o seu líder, você tem que fazer isso sempre. Porque presentear também é honrar. Reconhecer o valor daquela pessoa na tua vida. Quando você reconhece o valor, você se move a ser uma bênção na direção daquela pessoa que tem um valor sobre a tua vida. Quando você vê aqui o texto falando sobre duplicada honra ao presbitério, o presbitério aqui é aquele que exerce liderança.
são aqueles que lideram junto com o pastor. Duplicada honra, se você for ver o contexto está falando de dinheiro. De dinheiro, gente. Se você for ver o contexto está falando de finanças. Duplicada honra. Preste atenção no que eu estou dizendo. O líder, ele não é para liderar pensando na honra dos discípulos. Se o líder lidera pensando na honra dos discípulos, ele é rejeitado por Deus. Porque ele está desonrando a Deus. Ele está focando na consequência e não no propósito. Ele está transformando o propósito na consequência. O líder não é para liderar pensando em honra. Não. Se eu fosse liderar pensando em honra, irmão, eu já tinha desistido já faz tempo. Eu já tinha desistido faz tempo. Conta-se nos dedos que entenderam, conta-se nos dedos, porque a cultura é muito forte, gente, a cultura é muito forte. As pessoas geralmente pensam assim, ó, eu vou dar, como é que eu vou dar se eu não tenho nem para mim? Hein? Tem gente que vê a casa do pastor sendo reformada e pensa assim, eu vou lá ajudar na casa do pastor, a casa dele já está melhor do que a minha, eu preciso é que ele me ajude. Você acha que não? Eu não vou nem perguntar quem já ouviu alguém dizer isso, que é para eu não me escandalizar. Mas tem, porque essa pessoa não reconhece o valor. Essa pessoa não reconhece o valor de ter um bom pastor, de um pastor que pastoreia com inteligência e com sabedoria. Agora, no dia que ela passar por uma igreja, que o pastor, quando vai tirar a lã, arranca o couro, e quando vai tirar o leite, tira tanto leite que sai sangue, ela vai aprender a valorizar um pastor que pastoreia com inteligência e com sabedoria. Tem gente que veio de igreja que o pastor maltratava as ovelhas, e quando chega aqui diz assim, eu estou no céu, e honra, porque reconhece. Só que não precisa, cara pálida, você sofrer para você entender o princípio. Não precisa. Existem duas formas de você aprender. Diga, quais são, pastor? Duas. Uma é através da dor. A dor ensina. É ou não é? É. A dor ensina. A dor ensina coisas que não são ensinadas em uma sala de aula. E o aprendizado vindo da dor é um aprendizado consolidado. Porque você não quer voltar mais para aquela experiência dolorosa. É ou não é verdade, igreja? Mas existe uma outra forma de você aprender. Como pastor? Através de transferência de conhecimento e sabedoria. Você não precisa sofrer. Entende isso? Você não precisa passar pela dor. Porque você está recebendo o entendimento, está recebendo a sabedoria, você aprende e coloca em prática. Quantos aqui querem viver o princípio sem precisar passar por dores? Levanta a mão e diz glória a Deus. Amém. Que assim seja, que não seja preciso você passar por dores no seu casamento para você aprender a honrar sua esposa e a honrar o seu marido. Que não seja preciso você passar por dores para você aprender a honrar o seu pai e honrar sua mãe. Que não seja preciso. Honre, viva o princípio da honra. Viva o princípio da honra. Caminhe com a motivação correta. Seja movido pelo princípio, independente da consequência.
Mas quem honra tem consequência. E quem desonra também tem consequência. Qual é a decisão que você toma nessa noite? Honrar ou desonrar? Caminhar na honra ou na desonra? Pergunta para a pessoa que está do teu lado: honra ou desonra, irmão? Preserve sua santidade, preserve sua pureza, guarde o seu coração, reconheça o valor na vida do seu irmão, na vida daqueles que exercem liderança sobre a sua vida. Caminhe por princípios, que você seja aceito pelo Senhor, e o seu comportamento, sua maneira de viver é apenas uma consequência daquilo que está no teu coração e que rege a tua vida.